Bom dia, oitavo ano. A gente vai começar com uma aula de ética hoje sobre um tema polêmico para variar, né? A gente está trabalhando com temas polêmicos há um tempinho já na aula de dilemas éticos da medicina. Lembrem que esses dilemas éticos na medicina... Eita, que fome, meu estômago gigante tá ruim. O paraíso são os outros. Não, Nicole, eu já li o inferno são os outros. A frase, né? O paraíso são os outros, eu nunca li, não. Não vejo sentido em o paraíso ser as outras pessoas. Deixa eu voltar aqui. Eu não sei para que eu boto o slide branco. A questão da doação de órgãos, ela é muito importante, né? Vocês concordam sim ou não? Sim. Doação de órgãos pode salvar vidas, e eu sei que vocês já ouviram falar nesse tipo de técnica médica, mas vocês já ouviram falar dos empecilhos éticos para que essa técnica funcione? Né? Não. Existem vários. Eu não sei se tem alguém aqui, gente, eu tenho que falar isso no começo de toda a aula. Deixa eu ver aqui, bate-papo de novo. Muito bem, realmente, Nicole, a frase é incrível, vou até tentar lembrar, né? É uma nova forma de dizer que a beleza é relativa. Gente, se tem alguém aqui que é testemunha de Jeová, não se incomode com as coisas que eu irei falar aqui. Não estou atacando a religião de ninguém, né? E nem estou dando a minha opinião. Eu estou constatando alguns fatos interessantes que condizem com o assunto, tá? Não é ataque à religião de ninguém. Eu sei que cada um tem o seu sagrado e eu respeito muito isso, assim como eu gosto que a minha religião seja respeitada, eu respeito muito a religião dos outros também. Então, não leve como um ataque pessoal, tá? É uma constatação, é baseado em artigos, em alguns processos, tá? E coisas que estão descritas na mídia de uma forma geral. Não foi coisas que eu achei, eu tô aqui disparando meus pensamentos, não, tá? O que eu tô falando é resultado de pesquisas. Não sei se vocês sabem, mas os testemunhos de Jeová, eles não podem receber sangue doado e nem doar sangue. Vocês sabiam disso? Não. Não. Eu não. Agora vejam o problema disso. Você é testemunha de Jeová e você tem um filho. E o seu filho foi atropelado por um carro quando estava vindo da escola. E ele precisa de uma cirurgia. E para fazer cirurgia, eles vão abrir o nosso corpo, né, gente? Quando eles abrem nosso corpo para fazer as cirurgias, eles rompem artérias. E a artéria, ela é um vaso do nosso corpo rico em sangue oxigenado, né? O sangue que mantém os outros órgãos funcionando, inclusive o cérebro. Então, quando a gente abre o corpo do paciente, ele começa a perder sangue arterial. Então, ele pode morrer. Certo ou errado? Essa informação. Certo. Certo. Para que o paciente não morra enquanto você está realizando a cirurgia, ele recebe sangue, né? Fica a bolsinha de sangue lá e vai sendo colocado na veia para ir repondo o sangue que o corpo está perdendo lá no momento da cirurgia. Então, os médicos aspiram o sangue que está saindo da artéria e colocam lá pela veia. Então, fica aquele processo de entrada e saída, certo? Para que o paciente não vá a óbito. E assim, praticamente todas as cirurgias, especialmente as mais graves e mais demoradas. Tem cirurgia que é muito rápida, né? Nem precisa. Mas tem cirurgia um pouquinho mais grave. Só que se você é testemunha de Jeová, você não pode receber sangue de outra pessoa. O que é que a gente faz? O que vocês fariam como médico? Você desobedeceria os pais da criança e colocaria o sangue de outro paciente lá? Ou você obedeceria os pais da criança e não realizaria a doação e deixaria a criança morrer na metade da cirurgia? Aí é muita pressão. Eu falava assim, ó, tem duas opções aí, ó. Ou você quer que o seu filho morra, ou você quer que o seu filho viva. Aí, você escolhe qual aí. O Luciano é logo curto e grosso e já vai logo falando, né? É óbvio que todo médico fala isso, né? Agora, as pessoas aceitarem é outra história, certo? Existem métodos, gente, claro que os testemunhos de Jeová iriam criar alguma coisa para garantir que os membros deles sobrevivessem. Existem métodos de reaproveitar o sangue. Esse sangue que está saindo, ele é limpo. Inclusive, é um método que usa na guerra também, porque no meio, quando está atendendo os soldados no meio da guerra, você não vai achar sangue fácil assim, né? Tipo, me dá uma bolsa de O negativo. Não vai. Então, eles reaproveitam o sangue do próprio paciente.
Então tem Professora. como limpar e inserir de volta. Oi. Ai, meu Deus, eu tô atrapalhando, Jesus. Eu seria o médico que botaria o sangue na criança e quando vierem falar, quando a criança estiver viva, falando com os pais, eles vierem falar, como é que você salvou ela? Ah, botei sangue de outra pessoa, vai me processar. Então, eu seria esse tipo de médico também. Eu ia pagar para ver. Só que existe essa metodologia, né? E eles exigem que seja aplicada essa metodologia da purificação do sangue e reinserir o seu próprio sangue de volta. À medida que vai saindo, um profissional vai purificando e reinserindo. E às vezes é possível fazer isso, dá certo. Inclusive, quando está com falta de sangue nos hospitais, eles fazem isso. Mas nem sempre será possível. Uma coisa é uma cirurgia, onde o paciente estava com todo o sangue dentro do corpo dele. Outra coisa é quando o paciente já perde boa parte do sangue dele lá no local. Por exemplo, você é um policial e foi alvejado por uma série de tiros e perdeu muito sangue. E é um policial testemunha de Jeová, como é que faz? Porque você não tem sangue para repor. Você não suporta uma cirurgia, você morre se você não receber. Aí na maioria às vezes os médicos botam a família para assinar um termo se responsabilizando por aquela morte, sabendo que a vida poderia ter sido salva. Acontece. Tá. E às vezes o médico ele leva muito a sério o juramento de salvar as vidas, né? E ele salva a vida do paciente. Ele faz isso que a Lara falou, eu vou salvar. Liga para o advogado e aí, eu tenho qual a minha probabilidade de perder minha carreira? O advogado fala 50%. Aí ele vai, o que é que você acha, doutor? Doutor, advogado, né? Eu salvo ou não salvo? O advogado salve e vamos torcer para que quando a família vê o parente vivo, tenha compaixão e não te processe. Veja isso, você ser processado porque você salvou a vida de uma pessoa. Agora, em que reside o processo aí? Eu feri o credo religioso de alguém, né? De acordo com tal religião, ela não poderia receber, eu salvei. Isso é um dilema que acontece exatamente todos os dias nos hospitais. Médico da UE já sabe, né, que tem que perguntar se o paciente é testemunha de Jeová, né, e conversar com a família e explicar e torcer para que eles se convençam. Nossas células, elas se renovam diariamente. Então, esse sangue que o paciente recebeu, eu não sei se eles consideram impuro, eles não me explicam bem a justificativa para não receber sangue. Se alguém for testemunha de Jeová e poder me explicar, eu ficaria eternamente grata. Mandar no meu privado depois a justificativa, porque eu sempre tive curiosidade, mas nunca me foi respondido. É processado, dependendo do resultado da audiência, tem que pagar a indenização e perder toda a carreira, exatamente. Às vezes ele é processado e tem que pagar uma fortuna para os pais, que eles até preferem, e às vezes eles acabam perdendo o registro, né? O cabo vai lá e mata o parente de novo. Exatamente, fica muito contraditório. E olha o que diz aqui no documento, né? Isso aqui foi retirado de uma tese de mestrado de um enfermeiro da USP. A USP é uma das maiores faculdades do país, né? Em uma tese de mestrado. Ele falou aqui: não existe nenhuma doutrina que posiciona-se diretamente contra a doação de órgãos, mas as famílias, para não doarem ou não aceitarem, elas apresentam contrapartidas religiosas. Então, você não vai achar o livro sagrado mais comum é a Bíblia, né? Testemunhas de Jeová usam a Bíblia, evangélicos usam a Bíblia, protestantes usam a Bíblia, católicos usam a Bíblia, espíritas usam a Bíblia. Então, a Bíblia é um livro comum para várias religiões, tá? Mormons usam a Bíblia também. Alguns têm livros a mais, né? E alguns têm livros a menos. Os judeus também usam a Bíblia, só que só com os 5 livros do Pentateuco. Então, ela é um livro comum a uma série de religiões, cristãs e judias, né? E se você for procurar na Bíblia, eu não conheço, né? Se alguém, como eu falei de novo, seria até importante para minha pesquisa, se tivesse algum aluno testemunho de Jeová, que pudesse mandar no privado para mim essa justificativa depois, mas eu desconheço na Bíblia algum verso específico que fale contra esse tipo de coisa, né? Transfusão de sangue, doação de órgãos, pareceres médicos. É óbvio que a gente não vai encontrar por vários motivos. O principal é que naquela época em que a Bíblia foi escrita, há milhares de anos atrás, não existia transfusão de sangue e nem transfusão de órgãos, né? A medicina ainda era muito primária naquela época, era tudo à base de ervas e tudo mais. Então, primeiro momento é ali. Se não existia nem a ideia de que isso era possível, como é que você, como religioso, proíbe?
Se isso não era nem pensado na época da Bíblia. Existem religiões que dizem o seguinte: fulano perdeu os 2 rins, senhora. E se ele não tiver um transplante, ele irá morrer. Ele não aguenta hemodiálise por muito mais tempo. Esse paciente já está em hemodiálise há muito tempo. E aí a familiar disse: não, eu não quero. Porque se fosse para ele ter rins e sobreviver, Deus tinha curado. Se Deus não curou, é porque chegou a hora dele. Se Deus quisesse que ele tivesse um rim bom, ele tinha curado os rins dele. Digamos, uma pessoa religiosa fala uma coisa dessa. Vocês concordam com essa afirmação? Se sim, digam por quê, qual o motivo que justificaria. Não. E se não, digam por quê também. Não adianta só dizer eu não concordo. Tipo, um aluno do nono ano disse na hora, eu não concordo. Mas quando eu fui pedir para ele para justificar o porquê, ele não conseguiu explicar. Sim. E é fácil, porque a gente nunca discutiu sobre isso, né? Por que vocês não concordam ou por que vocês concordam? Tipo assim, né? Porque eu acho que o povo diz, sei o que, morreu com isso. Não, acho que a gente só morre quando chega o dia. A gente pode estar aqui tudo bem, mas quando a gente pode se levantar, a gente pode falecer. A minha opinião é essa, que a gente só morre quando chega o dia. E não tem disso, se tivesse no hospital eu estava vivo, não. Se a gente morreu naquele dia, porque tinha que ser. O nosso destino é traçado. Eu acho que não. Eu acho que não, porque Deus é bom para essas coisas, e até por isso que ele deu inteligência a gente para criar esses novos métodos e tal, para aumentar, do meu jeito que eu vou falar, para aumentar a vida da pessoa. Então, eu não concordo nesse. Eu também não concordo. Você concorda com o posicionamento do Luciano como cristão? Ele não concordou e apresentou uma justificativa. E foi exatamente a justificativa que eu cheguei. Eu concordo com o Luciano. Deixar morrer. Vejam a lógica do cristão. Deus, se aconteceu, é porque tem alguma razão e vai ser alguma coisa de útil para essa pessoa, para ela crescer tanto como pessoa, para ela dar mais valor à vida, ou para ela se cuidar mais, não sei, ou para ela até tipo transformar a vida de outras pessoas com o testemunho dela. Exatamente. Tem uma razão. Quantas e quantas vezes a gente não já ouviu falar desse tipo de paciente, né, que estava numa situação crítica e surgiu uma nova oportunidade de viver. A gente vê isso muitas vezes. E o Luciano deu a justificativa, exatamente a mesma justificativa que eu dei para o aluno. Suponhamos, eu sou cristã. Tudo bem, senhora. Deus, se ele quisesse, ele tinha curado os órgãos do seu filho. Mas, eu diria assim, como médico, quem a senhora pensa que é para dizer as formas de como Deus teria que agir na vida do seu filho? A senhora conhece o pensamento de Deus, porque se a senhora conhece o pensamento de Deus, a senhora é superior a ele. Né? É como o Luciano disse, se Deus deu a nós um cérebro, esse órgão aqui, não há computador nessa terra, gente, que tenha 10% do potencial do nosso cérebro, né? É a máquina mais potente que caminha pela terra, é o nosso cérebro. Tanto é que a gente às vezes quer ser maior do que Deus, de tanto que ele funciona. Se Deus deu a nós uma capacidade de uma pessoa, há muito tempo atrás, ter tido a ideia de fazer transplante de sangue para salvar a vida, ou transplante de órgãos, né? Essa ideia ela não veio do nada, ela não veio de algum lugar, ela não veio da criação de Deus, porque se eu sou criação de Deus, o que vem de mim, vem de Deus. Então, se o médico te apresentou a solução do transplante, você teve a sorte de ter um órgão disponível para você, e você vai dizer que não é a vontade de Deus? Quem é você para dizer qual é a vontade de Deus? Pois ele não sabe nada de Deus, então. A gente não sabe nada de Deus, e muito menos essa mulher, né? Porque Deus age de infinitas formas, né? Se ele permitiu que a gente chegasse nesse nível de conhecimento, né, de prolongar a vida de outras pessoas através de técnicas, né? Tem um porquê, isso não é à toa. Você vai dizer o quê? Que a medicina é do diabo? Porque eu sinceramente, não acredito nisso. Eu acredito que a medicina está ligada a Deus. Lucas era médico, não era? Lucas era médico, um dos discípulos. Não. Um dos discípulos de Jesus era Me médico. poupe, Lucas. Jesus em si curava, então Jesus era a favor de prolongar a vida, né, de acabar com as enfermidades. Jesus não condenou ninguém à morte, né? Até teve uma pessoa na Bíblia que morreu e foi ressuscitada, né? Teve Lázaro e teve Talita, né? Ficaram doentes e morreram e Jesus ressuscitou, né?
Se a gente chegou nesse nível científico, né, nessa capacidade, é porque nós como cristãos acreditamos nisso, que foi ele que permitiu, né? Eu não acredito na permissão de Deus. Se ele não tivesse permitido, nunca teria dado certo. Como muitas coisas na medicina não dão certo, né? Existem medicamentos que não dão certo, existem tratamentos que não dão certo, né? Mas esse especificamente dá certo, na maioria das vezes, esmagadora, né? Então, isso de dizer que se fosse a vontade de Deus, Deus teria curado os órgãos dela, não faz nenhum sentido, tá? Nós somos cristãos, mas nós não somos proibidos de pensar, né? A Bíblia diz que você tem que crescer e, principalmente, crescer em conhecimento. Então, a própria Bíblia manda que a gente estude bastante, inclusive estude a Bíblia. Até quem for cristão e queira entender um pouquinho mais da vida em si, e que é verdade que a Bíblia nos ensina a estudar, leia os livros de Salomão, que foi o rei de Israel considerado mais sábio. Um dos reis na história, que foi considerado dos reis mais sábios. O cara não errava uma, né? Só quando ele ficou meio velho, aí as esposas dele confundiram a cabeça, ele tinha 600 esposas e 300 concubinas, né? 300 amantes, então ficou meio confuso. Mas ele era muito sábio, ele tinha decisões políticas muito interessantes e ele escreveu 3 livros. Um quando ele era adolescente, meio bobão, apaixonado. Então, se você é uma pessoa romântica, você pode ler Cântares. Se você não é muito romântico, você é uma pessoa mais prática, quer ter sucesso na vida, aí você lê Provérbios. Aliás, Eclesiastes, né? E se você já está mais numa fase que você quer mesmo sabedoria total, aí você lê Provérbios. Ele escreveu isso em momentos diferentes da vida dele, sabe? Quando ele era jovem, quando ele se tornou adulto e quando ele estava velho. Então, tem vários conselhos para a vida e é um livro que estimula muito o conhecimento. São os livros da Bíblia que, se alguém um dia quiser ler a Bíblia, eu sugiro que comece por eles. Tem vários que a gente vê muito na internet, né? Se não me engano, segundo a Bíblia, nunca existiu nem vai existir homem mais sábio e rico, exatamente. Até a gente, quando elogia uma pessoa, diz nem Salomão em toda a sua glória, né? Não há pessoa comparada a Salomão, não há líder do tempo dos reis, né? Comparado a Salomão, com todo o conhecimento que ele tinha. Tanto é que ele escreveu livros. Salomão foi a primeira pessoa que escreveu livros de filosofia de vida. Foi Salomão. O primeiro coach, não. Ele é muito melhor do que o coach, né? Porque coach normalmente não faz o que manda. Praticamente todas as religiões levam em consideração a evolução, tanto pessoal quanto de sociedade. Muito bem, Nicole, exatamente. E se a gente for seguir por essa linha de raciocínio, é o seguinte: Deus escolhe a hora da pessoa morrer, ok. Mas ele deu a chance de salvar também, né? Se Deus que permite tudo, ele permitiu que nós chegássemos nessa evolução científica e tivéssemos a capacidade de, como os alunos colocaram, inclusive vocês colocaram muito bem, prolongar a vida, né? Essa pessoa terá a oportunidade de realizar coisas, né? Salvar a vida de outros, construir uma família, desenvolver uma obra importante, ou até o próprio testemunho de vida dela dará esperança a outras pessoas. E a esperança é muito importante em todos os tratamentos médicos, certo? Um paciente que ele está em depressão, antes dele receber o tratamento químico, o médico encaminha ele para um psicólogo, para um psiquiatra, porque se ele não estiver bem mentalmente, o tratamento não faz efeito. Eu tenho observado muito isso, que os médicos eles estão tratando sempre em conjunto com um psicólogo ou com um psiquiatra, porque a gente tem que tratar as nossas emoções também. Se a gente não estiver bem emocionalmente, o tratamento não surte efeito. Então, ouvir o testemunho de uma pessoa que passou por esse problema de saúde e que se recuperou graças a um processo médico dá esperança, né? Então, sua fé aumenta quando você tem esperança. A fé ela é aumentada pela esperança. Então, acho que a gente tem que aproveitar das coisas que Deus permitiu que nós realizássemos. E a medicina é uma delas. Inclusive, a transfusão de sangue e a transfusão de órgãos, né? Mas, se alguém tiver alguma coisa na Bíblia, como isso aqui não é uma curiosidade científica, né? É uma curiosidade de mim como cristã. Em que parte da Bíblia eles se baseiam para rejeitar esse tipo de procedimento? Eu gostaria muito de saber. Na internet eu não achei nada muito claro. Talvez eu não tenha pesquisado direito. Acontece. Então, gente, as famílias proíbem por questões religiosas. Aí, o lado ruim, né? Às vezes a pessoa tem morte cerebral. Eu não sei se vocês sabem, mas a morte cerebral permite que a gente retire todos os órgãos em um período, acho que de 1 a 6 horas. Não tenho certeza, mas acredito que era isso. Eu já li em algum lugar que era de 1 a 6 horas. Então, você tem de 1 a 6 horas para abrir o paciente, retirar todos os órgãos e transplantar o mais rápido possível. Dá para salvar de 6 a 7 pessoas com os órgãos, talvez mais, dependendo das condições do paciente.
Mas tem familiares que não deixam. Eles não deixam doar. Porque eles acham que vai acontecer um milagre e que a pessoa vai voltar à vida porque o coração ainda está batendo. Na verdade, se trata de pessoas que não têm um conhecimento médico, né? A gente sabe que existem 2 órgãos vitais que controlam todos, né? O cérebro e o coração. O cérebro me dá comandos, é graças ao meu cérebro que eu estou falando, que eu aprendi esse conteúdo que eu estou explicando para vocês. E é graças ao cérebro de vocês que vocês estão conseguindo interpretar parte dessas informações. Mas se eu, como cientista, fosse classificar o órgão mais importante, eu não diria que é o cérebro, eu diria que é o coração. Porque quando o meu cérebro morre, eu ainda tenho muito tempo com todos os órgãos funcionando, né? Inclusive o coração. Mas se o meu coração parar, eu morro imediatamente. Certo? Então, quando há morte cerebral, não há probabilidade de voltar, né? Os outros órgãos só estão funcionando, o coração, o pulmão, assim, só estão funcionando porque tem restinhos de comandos, né? A gente não está estudando sistema nervoso, aí não tem o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Então, mesmo que o cérebro tenha morrido, ainda tem informações que estão chegando nos órgãos. Por isso que eles estão funcionando, por isso que o cadáver ainda está quente, ainda tem respiração, né? Fora que os equipamentos também estão ajudando. Mas aquela pessoa não está mais viva, né? Sem onda cerebral, sem atividade cerebral, ela não está mais viva. Desde que entendi o que é morte cerebral, eu digo à minha família que se eu tiver morte cerebral, os meus órgãos devem ser doados. Eu também deixei isso com os meus irmãos. Antigamente a gente podia deixar isso por escrito na identidade, né? Aí, como gerava muitos problemas, tipo, o cadáver tinha autorizado quando estava viva a pessoa, né? Cadáver é um termo muito forte. Ele autorizou, mas a família não queria autorizar. Aí sempre gerava conflitos no hospital e a briga fazia com que os órgãos se perdessem. Então, não é mais obrigado a colocar na identidade, mas você pode deixar por escrito ou você pode deixar a mensagem com algum parente que você confia. Esse parente, ele vai testemunhar e liberar os órgãos. Eu também sempre tive isso muito claro na minha vida. Se isso acontecer comigo e tiver a oportunidade de doar, eu ficaria feliz, né? Se a minha vida toda eu fui uma inútil e quando eu morri eu consegui salvar a vida de 6, 7 pessoas, eu acho que teria tido sentido essa vida, né? Conseguir mudar a vida de uma pessoa já é importante, imagine conseguir salvar 7. Então eu deixo, né? Então eu deixei avisado. Talvez eu tenha que fazer um documento, né? Porque existem parentes que não querem ver o corpo ser enterrado sem todos os pedaços. Porque acham que um dia você vai precisar dos seus órgãos. Não, não vai, ser um cadáver, não vai voltar, né? Mas também tem fundamentos religiosos nesse pensamento, certo? A gente tem que entender que morte cerebral é morte cerebral, não tem jeito de voltar. Tá? Uma coisa é um derrame, uma coisa é estado vegetativo, como a gente estudou lá na eutanásia, né? No estado vegetativo, você tem atividade cerebral, é pouquinha, não é suficiente para mexer nada, nem os olhos, mas você tem atividade cerebral, né? Você está em coma, mas tem atividade cerebral, certo? Então, você está vivo, seu cérebro continua lá, tentando fazer seu corpo funcionar. Na morte cerebral não tem mais nada. Seu cérebro desligou. São exames muito rápidos que fazem e você tem algumas horas para decidir ou deixar decidido ou não se vai salvar as outras pessoas, certo? Por hoje, gente, a gente vai ficar por aqui. Eu já até passei da hora. A gente vai continuar com o conteúdo, mas a gente vai passar para outras partes, né? Hoje a gente estudou os motivos religiosos que atrapalham a doação de órgãos, motivos éticos religiosos. A gente vai estudar diagnóstico, erro médico, burocracia, vai entrar no campo da política também, certo? Mas por hoje é isso. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Semana que vem a gente discute mais sobre a OBA, tá? Tchau, tchau, gente. Bom almoço.